Olá pessoal, meu nome é Axel Vettorazzo e o vídeo de hoje tem o intuito de demonstrar como vou comparar três materiais diferentes para confeccionar três peças de alumínio diferentes e observar, primeiro, se a usinagem dos três materiais são diferentes e o resultado da superfície do alumínio, começando com um croquis, uma peça desenhada no computador, onde eu extraio todas as informações necessárias, tipo volume, peso, tamanho, de tudo que eu vou precisar para confeccionar essa peça 3 vezes seguidas. Vamos lá. Vamos precisar de um forno, um termômetro, ferramentas para retirar a peça quente de dentro do forno, algumas vasilhas para fazer o derretimento, uma balança para pesar isso tudo e o material propriamente dito. Primeiro a parafina granulada, de fabricação de vela normal, a cera de carnaúba tipo 3 pura, que não é muito pura, porque fica uma crosta no fundo, que eu vou descartar. E uma mistura de 50% de carnaúba e 50% de parafina, que eu também vou descartar o fundo que ficou resultante, acredito eu, da parafina. Vamos precisar também de um pouco de MDF para fabricar as caixinhas aonde eu vou derreter, aonde eu vou verter as três misturas, uma parafusadeira, furadeira, um esquadro, parafusos, brocas, trena e uma serra e outros materiais que eu precise. Com a caixa já pronta, eu já derreti a parafina. Um pouco de economia na matéria-prima, eu fiz uma caixa complicada, em vez de fazer um bloco inteiro. Essa caixa complicada dificultou a extração, pois não há nenhuma inclinação de saída, mas obtive o resultado que eu queria, que é um bloco de parafina parecido com o que eu vou precisar. Durante a confecção, acontece um fenômeno que ela vai fazendo um repuxo aqui e aqui. Vai repuxando, eu fui completando, foi repuxando, eu fui completando. É chato, mas funciona. A conclusão aqui da parafina. Eu tinha meio quilo de parafina e tive pouquinha escória, umas 100 gramas de escória. Já na carnaúba isso não aconteceu não. Eu tinha meio quilo de carnaúba e aquela crosta que eu retirei foram 140 gramas. Essa coisa aqui que não dá para utilizar, porque é macia e gomenta, é ruim. Eu limpei para que ela fique totalmente dura, que é melhor para usinar. E a mistura também aconteceu o mesmo fenômeno. Como eram 250 gramas de parafina e 250 gramas de carnaúba, a escória foi menor, foi 60 gramas de escória. Então agora eu já tenho a parafina na máquina para planar a face inferior, manual mesmo. Depois eu vou virar e planar a parte superior, porque a minha CNC tem um limite de altura. E a peça é melhor que já fique na altura correta para não haver problema na hora de usinar. Eu mostro para vocês depois. Aqui eu já tenho a carnaúba, que saiu bem melhor do que a parafina quanto a repuxo. Ela está muito plana embaixo, não apareceu nenhum defeito,
parece uma peça bem sólida, algum repuxo no final semelhante ao que aconteceu na parafina, porém menos, muito menos. E aqui eu já estou com a mistura de 50% parafina com 50% carnaúba. E relembrando um pouco, eu usei uma vaselina sólida para servir como desmoldante e uma massinha de modelar de criança para servir como vedador, porque como é um líquido pode vazar pela caixa. Eu agora vou partir para a próxima etapa, que é o aproveitamento da matéria-prima que vai sair durante a usinagem. Como aqui, por exemplo, é só parafina. Então eu aspiro e guardo, porque depois eu utilizo novamente. Então eu separo sacos de aspirador com o nome correto de cada resto. Porque o bem ou mal não é barato, custa R$60 o quilo da carnaúba e uns R$35 o quilo da da parafina. E eu não gosto de jogar dinheiro fora, então eu guardo tudo. Aqui tem o terceiro saquinho. Esse programa me mostra o caminho que a ferramenta vai percorrer. Esse é o caminho bruto. Esse é o caminho fino. Esse é o caminho do recorte da peça. Esse é um preview de como vai ficar a peça. Para que eu possa então prender o bloco na máquina e ele usinar, para que eu tenha, como já mostrei anteriormente, essa peça aqui 3 vezes. Mais tarde, com as peças já ajustadas nas alturas corretas, porque a minha máquina tem um limite de altura, porém essa peça vai ficar menor do que esse limite. Eu vou rodar o programa CNC nesse computador, através dessa unidade de comando, e essa máquina então vai esculpir aquela peça que eu mostrei anteriormente 3 vezes. Uma de carnaúba, uma de parafina e uma de ambas. Parafina 50%, carnaúba 50%. Com o caminho já carregado no programa, que me disse que para essa peça eu vou gastar 2 horas 37 minutos, sendo 38 no primeiro passo, que é o grosso, 1 hora e 47, eu escrevi errado, mas é 1 hora e 47 minutos no fino e 12 minutos no corte. Vai dar um total de 2 horas e 37 minutos. A peça já está posicionada com o centro, com a altura, para começar a usinagem. Eu uso esse calibrador de folga para ajustar o melhor que eu posso. Um aspirador de pó. Aqui já está a segunda peça pronta também para colocar. Já faceei a altura. Já marquei o centro direitinho. Eu só não vou filmar tudo porque faz um barulho danado. E é muito chato ficar vendo ela trabalhar, não tem graça nenhuma. Até. Durante a confecção da peça de parafina, por incrível que pareça, a luz acabou. Eu fui obrigado a retirar porque eu nunca consegui reiniciar na mesma posição. Sempre dá problema quando acaba a luz. Então eu faço outra peça e depois eu filmo de novo. Na sequência eu fiz a de carnaúba. Me pareceu bom. O acabamento está bem liso. Os detalhes estão bem certinhos. Apenas ficou alguma rebarba que eu vou limpar mais tarde. Refiz a de parafina.
Também ficaram rebarbas, que eu vou limpar mais tarde. Não ficou lá muito melhor, nem muito pior do que a de carnaúba. Porém, a de carnaúba é mais cara e dá mais trabalho para fazer, porque ela dá um repuxo que eu tive que ficar enchendo várias vezes durante a moldagem na caixa. E essa daqui eu enchi 2 vezes só e deu certo. Então essa é mais barata, o acabamento não é ela nem melhor nem pior, basta que eu tire essas coisinhas brancas aqui que ele fica bom. Porém, a da mistura de meio a meio carnaúba parafina não deu certo 3 vezes. Primeiro, ela caiu no chão e quebrou. A segunda vez, quando eu fui planar ela na fresa, ela quebrou. Essa é a terceira vez. Quando eu comecei, acabou a luz. De novo. Eu fiz então pela 4ª vez. Na 4ª vez, ela fica tão gomenta assim, a escória não solta. Isso fez com que a fresadora CNC pulasse algum passo e errou, destruindo a peça. Então eu vou descartar, porque ela, além de tudo, deu um trabalho danado para encher as 3 vezes que eu fiz essa peça. Eu tive que encher, por conta daquele repuxo que eu falei, várias vezes aqui até completar a peça. E depois, quando vai usinar, fica uma porcaria e ainda estragou. Acho eu que por conta da goma, que ela fica gomenta, sabe? Eu não sei se é a velocidade da fresadora ou é a própria fresa. Alguma coisa aqui não me satisfez. Então essa experiência, com certeza, eu vou descartar dos 3 comparativos. Vou continuar o vídeo com 2 comparativos. Simplesmente a parafina e a carnaúba. Duas das 3 peças eu obtive um bom resultado. Essa é parafina pura, essa é carnaúba pura. Usinou a contento. Essa é carnaúba misturada com parafina. Ficou, como vocês podem ver, uma porcaria. Essa é parafina misturado com aerosil, conhecido como sílica. Também ficou uma porcaria. Esquenta demais, a rebarba cola, fica uma porcaria. Mas pensando em misturas, eu parti para o seguinte. Fabriquei e usinei 4 misturas diferentes de parafina. Essa primeira foi com talco. É difícil de focar. Essa segunda foi com alumina. A terceira foi com calcita. E a quarta foi com microesfera, que aumenta de volume quando você adiciona o pó. Quanto à usinagem, tá na cara que essa daqui é a melhor de todas elas, porque ela vira um pó, não gruda em lugar nenhum durante a usinagem. Fica o mais próximo da perfeição que eu consegui até agora, com um material reaproveitável e com parafina que serve como cera no processo de cera perdida. Eu vou agora fabricar a terceira peça que está faltando e aí sim eu vou ver como ela se comporta durante a fundição de alumínio. Realmente, como eu havia previsto, a usinagem da parafina misturado com microesfera de vidro oca deu até agora o melhor resultado
da usinagem para a minha comparação entre materiais que eu posso derreter, reaproveitar, que seja barato, que seja usinável e que funcione no processo de cera perdida. Acabei descobrindo um produtinho muito bom. Simplesmente misturei parafina derretida com microesfera de vidro oco. Ficou uma peça levinha, não deve ser muito barata, pois a microesfera não é barata, porém usa muito pouco. Eu vou fazer as contas e mais adiante no vídeo darei um demonstrativo de preço. Essa, como vocês já viram, é a carnaúba, que dá um trabalho danado para verter e é caro, custa R$60 o quilo. E essa daqui é a parafina comum, funciona muito bem, porém a parafina com microesfera é muito melhor. Darei então prosseguimento com a fundição do alumínio. No outro vídeo eu mostro detalhadamente tudo o que eu preciso para fabricar os blocos de areia para fundir as peças em alumínio. Mas aqui uma rápida demonstração para quem não assistiu o outro vídeo. Nós temos as 3 resinas com os 3 medidores, temos as vasilhas para dosagem em separado, a vasilha principal para fazer a mistura, as caixinhas para fazer as peças que vão ficar dentro das caixinhas, o cone de entrada, o cone de saída e uma balança, a areia, mais vasilha, mais ferramenta, ferramentas e ferramentas. Os dados dos pesos e das medidas que eu já obtive pelo computador. Um forno para fazer o desceramento, uma vasilha para recolher a cera derretida, no caso parafinas e carnaúba, ou seja lá qual é a cera que a pessoa estiver usando. Agora que os moldes de areia já estão prontos, porém ainda com o modelo de cera preso, eu tenho aqui os 3 moldes de areia. Eu fiz uma marca, aqui tem uma marca, aqui tem 2 marcas e aqui tem 3 marcas, que é para depois eu saber quem é quem, porque quando a parafina ou a cera sair daqui de dentro, eu não vou mais saber quem é quem, então tem que marcar. Eu marco porque é uma comparação, o intuito do vídeo. Aqui estão as tampas dos moldes e aqui estão os canais de entrada e de saída. Um forno para derreter isso tudo e uma panelinha velha para recolher a cera derretida. Agora, após o desceramento, eu vou mostrar o que eu observei. Essa peça aqui é a da parafina. O fundo do molde não estava lá muito bom, porque ela deu uma encolhida embaixo e eu deixei passar. Então, criou uma rebarbazinha aqui que eu vou tirar, que é fácil de tirar. A areia, se eu der uma lixadinha aqui, ela vai sumindo, né? Como vocês podem ver, está fazendo um pozinho. Até que eu vou recuperar essa bordinha micro que ficou defeituosa por conta do modelo. O modelo estava defeituoso, a areia não copia exatamente. Aliás, ela copia exatamente. Se vocês observarem, lá dentro tem um pequeno calombo. Isto é, era um pequeno furinho que tinha no molde. A areia entrou e ficou lá. Isto é, se tivesse um furo para passar um parafuso, tinha feito perfeitamente. Tem outra imperfeiçãozinha ali, ó, que também é a mesma coisa. Tinha um pequeno furo. Ficou um pequeno calombo. Eu
vou dar uma lixadinha ali, tiro e vou conseguir fazer a peça que eu quero. Isto é, a areia copia exatamente o que tiver no modelo. Se tiver um fio de cabelo no modelo, fica um fio de cabelo aqui na peça. Essa então foi a da parafina. Derreteu perfeitamente em 25, 30 minutos, desapareceu. Ficou essa mancha, que talvez dê alguma queima na hora de derreter o alumínio, mas eu vou ver no próximo etapa. Essa foi a que ficou melhor, que é a da parafina com microesfera. Ficou perfeita, perfeita, perfeita. Até as imperfeições da usinagem, a marca da fresa, aparece. Se vocês observarem. É difícil de focar, mas acredite em mim. Estão lá. Ela também deixa manchas. Essas manchas eu acredito que a parafina entranha na areia. Porém, bom, depois eu falo. Essa daqui é a de carnaúba. E uma nota, eu diria nota 9. A da parafina está nota 8. A da parafina com microesfera, para mim, está nota 10. Vamos ver depois o resultado. Nota 8 por quê? Também, nota 9 porque também fica com essa, né? Mas ela é melhor para derreter, mas ela dá um trabalho danado para fabricar, então fica aquela dúvida sempre qual que seria melhor. Eu ainda não cheguei à conclusão não. Agora vamos ao que saiu daí de dentro. O da cera de carnaúba ainda está líquido aqui, porque eu acabei de fazer, ainda está líquido. Eu aproveitei esse tanto aqui, que era mais ou menos o que estava dentro do molde. A da parafina já está dura, porque foi a primeira que eu fiz, ela já endureceu de novo aqui dentro do pote. Agora, a da microesfera com parafina, infelizmente, eu tive que tirar com um pincel, que ela fica igual uma pipoca. Ela não escorreu de dentro do molde. Quando eu tirei o molde, quase 2 horas depois, o molde estava fechado, porém ela estava farofenta. Aí eu fui com o pincel, só para não perder a experiência, mas para usar, ela é ótima para usinar. A aparência é ótima também, ótima, ela é semelhante às outras duas, não dá nem para dizer que essa aqui é muito melhor, ela é melhor, tá? Mas com o inconveniente de que se fosse uma peça fechada, eu não ia conseguir tirar o modelo lá de dentro, porque ele vira uma coisa aqui que não escorre. Então, para cera perdida, realmente é perdida mesmo, você perde tudo, você perde a cera, você perde o modelo, você perde tudo. Vamos ver agora, eu vou fechar os moldes, vou jogar o alumínio dentro e fazer a última comparação. Agora que os moldes estão prontos, que eu já tenho uma quantidade de alumínio necessário, pesado, as ferramentas preparadas, um molde já na fundição, que vocês podem encontrar tudo a respeito dessa fundição em outros vídeos meus. Eu vou começar então a derreter o alumínio e jogá-lo dentro do molde. Agora que os 3 moldes estão com o alumínio no seu interior, eu vou destruir a areia e verificar a conclusão quanto à superfície das peças. Eu já desmoldei, isto é, quebrei os moldes de madeira, de areia, para verificar o resultado. A peça saiu inteira. Ainda é difícil observar a superfície. Mais tarde eu vou cortar essas 2 rebarbas, passar a escova de aço e mostrar o resultado.
Bom, essa é a de parafina, essa é a de microesfera com parafina e essa é a de carnaúba. Nessas duas últimas aconteceu um fenômeno. Ela parou de encher, eu tentei completar, não consegui. A mesma coisa. Ela parou de encher, eu tentei completar, não consegui. Isso causou um defeitinho aqui na peça. Não fundiu toda, como vocês podem ver. E a aparência é a mesma. Toda suja, da resina que queima. Eu acredito que eu devo ter colocado na posição errada a entrada e a saída. Que é um caso de estudos. Chama-se Massalotti. É uma outra ciência. Que eu ainda não tenho lá muita experiência. Como é só uma demonstração, e as peças, mesmo com essa falha, vão me servir, eu obtive as 3 peças que eu queria, em alumínio, fundido pelo processo de cera perdida, cera misturada, vá lá que seja, mas é perdida. Não é tão perdida que eu acabo aproveitando um pouco. Obtive as peças, saíram a contento para o que eu quero, esse defeitinho aqui não tem problema nenhum. E já já eu mostro o restinho do vídeo. Agora que eu retirei as peças, recortei as rebarbas, a rebarba enorme, né, aquele tarugo, e passei apenas uma escova de aço, vou falar um pouco sobre cada experiência de cada uma das amostras. Por favor, desconsidere esse defeito aqui, que foi um defeito por erro na entrada e saída do material dentro do molde. Inexperiência total. A primeira ficou boa, a segunda piorou e a terceira melhorou um pouquinho. Mas não é isso que eu quero comparar. Eu quero comparar a cera perdida. Vamos lá. A primeira, ou esta daqui, foi feita com cera de carnaúba num dia de sol. O acabamento superficial é bem agradável. Mostra até as imperfeições que a fresa deixa. Essas linhas verticais, a fresa do CNC é que proporcionam essas marcas. Alguma porosidade, mas está contento. Passando para a segunda. A parafina com microesfera é muito bom para usinar. Sai pó, não gruda na ferramenta. E a aparência final, um defeito que tinha no modelo ficou aqui, esse quebradinho. Já estava no modelo, ficou assim. As imperfeições da fresadora permaneceram, mas a superfície, que é o que me interessa, tá muito boa também. Para mim, essa peça é totalmente utilizável para as minhas brincadeiras aqui. Não vejo problema nenhum. A parafina também foi usinada, gruda um pouco menos do que a carnaúba, mas gruda mais do que a microesfera com parafina. E o resultado nem melhor nem pior, é a mesma coisa. Aparecem os veios da usinagem, uma superfície bem razoável, eu diria uma nota, para as coisas que eu faço aqui, tá uma nota 9, 8 se fosse para a indústria. Já vi peças bem piores em eletrodomésticos, mas tá de bom tamanho. Para as coisas que eu faço aqui tá ótimo. Comparando com modelos de MDF feito no sol, em um dia de sol, por isso que eu anotei ali, a superfície do MDF não fica, não reproduz como a da cera perdida. O MDF deixa muito mais marcas estranhas
acredito eu que por conta do MDF, que fica áspero, sem pintura, né, do jeito que ele sai da fresadora, eu fabriquei o molde. A superfície, como eu já disse no outro vídeo, para mim tá uma nota 6,5, 7. Mas no dia de chuva isso não acontece. Com certeza fica muito mais porosa, e era um modelo também feito de MDF. Desvantagem do MDF: tem que ser cônica, tem que ter ângulo de saída para retirar do molde. Já as de parafina ou cera perdida, ou seja lá qual é a cera, não precisa ter saída, porque ela desaparece de dentro do molde e eu não preciso passar em uma outra fresadora. Se para mim tá contento, tá bom. Uma peça mais elaborada, talvez você precise passar numa fresadora. Teria que deixar uma sobremedida e fazer tudo outra vez. Aí é mais vantagem você pegar logo uma fresadora grande e fazer logo a peça de uma vez só. Faz um bloco de alumínio inteiro e usina ele todo na fresadora. Eu gosto de brincar com a fundição, que eu aproveito um monte de sucata, é ecologicamente melhor, e eu gosto de fazer, por isso eu faço. O intuito do vídeo era comparar a carnaúba, ou cera, ou parafina, ou seja lá o que for, para verificar a superfície. E eu gostei muito mais da superfície pelo método de cera perdida do que pelo método convencional, que é você fazer um modelo e extraí-lo da areia. Mas, como eu já disse, tem que ser cônico. Esse não precisa ser cônico. Se o teu objeto já tem naturalmente conicidade, muito que bem. Mas se ele não tem conicidade, e eu ainda posso fabricar uma peça fechada, que a parafina vai escorrer, e eu posso, então, fabricar o modelo. Sem mais por enquanto. Para o próximo vídeo eu vou tentar montar a máquina na qual essas 3 peças fazem parte. É uma CNC para usinar alumínio, por incrível que pareça. Com fuso de esfera, motores fortes, um spindle mais adequado, com fresas de melhor qualidade. Eu vou tentar fazer o vídeo também e espero que vocês tenham gostado. E sem mais para o momento, muito obrigado por terem assistido.